Oi pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o livro A Cabra Vadia, do Nelson Rodrigues. Este é um livro de crônicas. O que são crônicas? A crônica é um gênero híbrido entre jornalismo e literatura que geralmente traz assuntos relacionados ao cotidiano, relacionados ao dia a dia. Então pode trazer aqui uma história que ouviu, pode trazer também alguma atualidade, reflexões sérias, opiniões. O que ele quiser trazer aqui, ele pode trazer, que a crônica é um gênero bastante livre, inclusive. Nesse livro nós temos 85 crônicas que foram publicadas em jornais entre os anos de 1967 e 1969. Os parágrafos são enumerados, vou mostrar para vocês terem uma ideia de como aparece aqui. E ao final de cada crônica, nós temos o local onde ela saiu e a data. Então aqui nós temos o Globo e a data que foi publicada nesse meio de comunicação. O Nelson Rodrigues é reacionário, é de direita, isso fica muito claro aqui no livro. Ele também é iconoclasta, ele destrói mitos. Apesar de estarmos diante de um livro de crônicas, o Nelson Rodrigues ficou muito famoso na nossa literatura por inaugurar o que a gente chama de modernismo teatral brasileiro, com a encenação de Vestido de Noiva. Por muitos anos o vestibular da Unicamp cobrava a leitura do Vestido de Noiva. A crônica é de leitura muito rápida, elas são curtinhas, em torno de 4 ou 5 páginas, os períodos são curtos também, estão cheios de orações coordenadas e ele vai criticar de tudo aqui. Então ele vai criticar muitas elites, os fãs de Che Guevara, de Marx. Critica muito a igreja religiosa naquele momento, falando que está deixando as tradições, as escolas de freiras que querem ensinar educação sexual para criancinhas, fala que a moda é ser ex-católico, critica muito o posicionamento dado à juventude, que ela sempre tem razão. E 2 nomes aparecem muito também aqui no livro, que são o Dom Helder Câmara e o Alceu Amoroso Lima. O Palhares, que seria o canalha profissional, também aparece muito aqui. Ele representaria a sociedade brasileira e é assim uma história que dele vai aparecer em várias crônicas. Isso também acontece muito, gente. O que aparece em uma crônica, aparece em outra também. Então você tem referência à própria obra, você tem também intratextualidade, que é você mencionar algo, uma outra obra que é sua também, o próprio autor menciona uma obra que é sua, como você tem intertextualidade, que é mencionar a obra de outro. Há conversa com o leitor em vários momentos, e como eu estava falando das críticas, o que mais ele critica, por exemplo? Ele critica a própria classe teatral, que não pensa mais naquele momento em fazer arte, sim em política. Ele acha que a igreja não tem que se meter na política, os artistas não têm que se meter na política. Ah, mas vocês devem estar se perguntando, e o título, A Cabra Vadia? Por que esse título? Isso é explicado numa própria crônica aqui, chamada Terreno Baldio. Ali ele afirma que a entrevista verdadeira é falsa, ou seja, se você está sendo entrevistado de verdade, você não vai dizer realmente o que você pensa, o que você sente. Você vai dizer o que esperam que você diga. E que você só diria a verdade numa entrevista imaginária, numa entrevista falsa. Então ele teve a ideia de fazer entrevistas imaginárias. Olha só o que ele diz pra gente. Até que um dia, na crônica, ocorreu-me a ideia das entrevistas imaginárias. Aí estava a única maneira de arrancar do entrevistado as verdades que ele não diria ao padre, ao psicanalista, nem a um médium depois de morto. E como seriam feitas aí, tudo inventado, claro, essas entrevistas imaginárias? Precisava de um local.
O local seria um terreno baldio. E quem estaria ali? Ele, Nelson Rodrigues, o entrevistado e uma cabra vadia. Porque uma cabra não faria fofoca para ninguém. Ninguém nunca ouviu sobre uma cabra fazendo fofoca para os outros. E o horário da entrevista seria à meia-noite. Nada do que se diz ou faz à meia-noite é intranscendente. Boa hora para matar, para morrer ou simplesmente para dizer as verdades atrozes, que é o que ele quer mostrar pra gente, as verdades atrozes, o que ninguém diz numa entrevista real. O livro está repleto de ironia e de humor ácido. Eu separei algumas crônicas para comentar com vocês, para vocês verem o que ele traz e como ele traz aqui pra gente. Depois de ler algumas, vocês vão ver que os assuntos se repetem muito. Então você fala, nossa, olha isso de novo, olha isso de novo. Afinal de contas, são 85. A crônica que abre o livro é intitulada O Ex-Covarde. E ali o ex-covarde é o próprio Nelson Rodrigues. O que acontece? Antes ele tinha medo de manifestar suas ideias, suas opiniões. Só que no momento em que escreve, depois de sofrer a morte de vários parentes queridos, ele não tem mais esse medo. Ele mostra o que ele pensa sem medo de ser julgado. Ele acha que o capitalismo, mesmo com todos os problemas que tem, ainda é melhor que a experiência concreta do socialismo e acha que é uma grande bobeira ter medo das esquerdas, que é ridículo ter medo das esquerdas. E fala, ele acha um absurdo os jovens que nas passeatas ficam carregando cartazes com a palavra muerte, que é morte em espanhol, ou seja, não usa nenhuma palavra do português. Essa crítica a esses cartazes com a palavra muerte vai aparecer em várias crônicas aqui. A crônica Grande Viúva vai falar pra gente sobre a Jacqueline Kennedy, que era casada com John Kennedy. E diz que assim, eles não eram um casal muito feliz, que o John Kennedy não era o que podemos dizer um bom marido. E ele morre. E a Jacqueline, ele é assassinado, na verdade, né? E a Jacqueline estava do lado dele no carro quando ele levou o tiro. Diante da morte do esposo, que ela teve que ser uma boa atriz. Ela teve que chorar muito, ela teve que fingir muito sofrimento. E os românticos esperavam que ela ficasse sofrendo eternamente, que ela não arrumasse mais ninguém. Mas não, ela se casa novamente com um Onassis, que não era idiota como diziam que ele era, e que ela era muito mais Jacqueline Onassis que Jacqueline Kennedy. Aí nós temos referência a algo cotidiano da época. A morte do John Kennedy, o casamento da sua esposa com outra pessoa. Então, para vocês verem, né, como a crônica se preocupa em trazer coisas que acontecem no dia a dia. A crônica mãe, acho que é uma das mais marcantes do livro. O que acontece aqui? O Nelson Rodrigues vê duas mulheres ali no ponto de ônibus conversando e uma delas ia pegar um ônibus para ir simplesmente a outra quadra. Fica pensando, mas por que a mulher vai fazer isso se é ir daqui a ali? É muito próximo. E ela vai contar para outra por que ela vai pegar o ônibus. É porque ela está toda machucada. Está machucada porque o próprio filho bateu nela. Simplesmente porque ele pediu dinheiro, ela não tinha dinheiro para dar. Como ele é muito nervoso, bateu nela. O que mais incomoda o Nelson Rodrigues não é o filho bater na mãe, mas o fato de o filho bater na mãe ser tratado com normalidade. Isso que é o grande absurdo. Aqui fica clara a inversão de valores, só falta a mãe dizer, coitado do meu filho, eu não tinha dinheiro para dar para ele tinha que me bater mesmo. O Nelson Rodrigues faz muita crítica aos jovens, no sentido de sempre passarem a mão na cabeça deles, de eles terem a razão da idade. Ai, pobrezinho, fez isso porque é jovem. Em várias crônicas ele vai dizer que o Alceu Amoroso Lima
defende muitos jovens, aquilo de a razão da idade. Eles podem fazer tudo simplesmente porque são jovens. O Nelson Rodrigues não concorda com isso. Na crônica O Sotaque, ele recebe uma ligação de uma revista francesa e fica achando que querem entrevistá-lo por causa da estreia da peça O Vestido de Noiva em Paris. O Nelson Rodrigues, em vários momentos, vai se mostrar aqui muito vaidoso. Ele quer que escrevam sobre ele quer ser entrevistado, ele quer, assim, receber prêmios. Isso fica muito evidente, não é nada modesto, não. Ele quer ser reconhecido, ele quer ser reconhecido pelo trabalho que ele faz. Então ele recebe uma ligação de uma revista francesa achando que querem entrevistá-lo, mas não querem coisa nenhuma. Ligaram para perguntar sobre um tal de Brito. E quem era esse Brito? O Brito era presidente do Jornal do Brasil e tinha se mostrado contrário à TV a cores. Então queriam saber sobre ele, não queriam saber sobre o Nelson Rodrigues, para sua tristeza. Na crônica A Gratificação, o Nelson vai criticar os padres de passeata. Ele odeia padres de passeata e isso também aparece pra gente em vários momentos. E o que são padres de passeata? São aqueles que fazem conferências em domicílio para granfinas. Então eles vão até a casa delas, ficam lá discursando, só que depois eles recebem para isso. Não é de graça. Nossa, Nelson Rodrigues em vários momentos vai criticá-los. Nessa crônica específica, ele vai à casa da Granfina, que é amante espiritual do Che Guevara. Essa mulher aparece também em vários momentos e faz lá uma conferência. O Nelson Rodrigues também é convidado para ir lá e depois ele vê a Granfina dando um dinheiro para o padre. Na crônica A Netinha, o Nelson Rodrigues fica admirado com o comportamento do general Arruda, porque ele ia uma vez por ano ao Mato Grosso para visitar a sua netinha. Por que ele fica admirado com esse comportamento? Porque na opinião dele, a família está em crise. Aqui ele relembra a crônica Mãe, conta novamente pra gente a história daquela mulher que pegou o ônibus para ir de uma quadra a outra. Lembram? Acabei de contar para vocês. Ele retoma isso. Diz que recebeu uma carta de uma leitora e essa leitora, que era jovem inclusive, escreve para contar que sua mãe tinha apanhado do filho. E ela, por incrível que pareça, não fica do lado da mãe, fica do lado do filho. E isso pro Nelson Rodrigues é um absurdo. Aqui tem um trechinho também, só para vocês notarem como ele conversa com a gente. Não sei se vocês se lembram de um episódio que contei aqui mesmo. Então, ó, tá conversando com um leitor e tá fazendo metalinguagem. Tá fazendo referência à própria crônica Mãe que ele já tinha trazido aqui. Então, ele fala sobre a própria escrita e também a gente tem intratextualidade, porque é uma crônica fazendo referência a outra crônica dele. Também analisa a questão racial na crônica Solidão Negra. Diz que aqui no Brasil não tem democracia racial, apesar de todos dizerem que o Brasil é um país em que não há racismo, em que há democracia racial. Tanto que num baile do Itamaraty você não encontra nenhum negro. O único negro com status no Brasil seria o Pelé. Outro tema que aparece muito aqui no livro é educação sexual. E o Nelson Rodrigues é completamente contrário a ela quando ela se dirige a crianças. Então, na crônica Sexo nos Berçários, primeiro ele começa falando do Palhares e vai contar uma história sobre o Palhares, que na verdade o Palhares é alguém que não existe, né? Como eu falei, representaria ali o canalha brasileiro. O termo canalha aparece muito também. E essa história do Palhares também, que ele vai dizer? Vai dizer que certo dia o Palhares cruza com a cunhada no corredor, que é uma menina de 17 anos e está quase noiva. E o que ele faz? Atraca a menina e atira-lhe um beijo no pescoço. Olhem que absurdo. Essa história vai aparecer em vários momentos aqui.
A crítica aqui da crônica é um colégio de freiras super granfino de São Paulo que daria educação sexual a crianças de 4 anos por meio de imagens. Então ele fica, nossa, imagina como serão essas imagens. E o pior, na opinião dele, todo mundo acha normal ensinar educação sexual para crianças de 4 anos. Gente, o Nelson Rodrigues é muito conservador, é muito tradicional. Vocês estão percebendo isso ao ouvir tudo que ele traz nas crônicas, né? Já na crônica Os Dois Namorados, ele fala de um granfino que está criticando a programação da TV, mas que no fundo adora o que aparece ali, o que é apresentado na TV brasileira. E mais, a qualidade dos programas da TV brasileira representam o público. Então é mostrado que o público gosta de ver. Então, na verdade, não seria culpa da TV a programação que ela apresenta, mas do público que aprecia aquilo que é apresentado. E diz que tem gente que abomina o Chacrinha, mas é fã do Dom Helder. Olha, o Dom Helder, meu Deus do céu, como ele aparece nesse livro. O Dom Helder, que é um arcebispo e fica defendendo missa ao som da cuíca, ou seja, o Dom Helder é muito pior que o Chacrinha. Tem gente que critica o Chacrinha e fica idolatrando o Dom Helder. Em vários momentos, o Nelson Rodrigues vai falar que só falta o Dom Helder Câmara pedir desculpas pelos 2000 anos da Igreja Católica, pelos 2000 anos de tradição, que ele é um socialista e que é a favor do comunismo e tudo mais. Vai aparecer várias crônicas disso. E aqui, gente, também é apresentado um casal tradicional. E esse casal tradicional de uma universidade ali é pego pelos colegas marxistas, jovens marxistas, e o rapaz, o menino é espancado e a menina é estuprada por todos eles e diz que isso não merece nenhuma notinha na imprensa porque se trata de um jovem estupro e que os jovens podem tudo porque eles têm o poder da razão. Na verdade, eles têm a razão da idade, que vai aparecer em vários momentos aqui pra gente também. Ah, e depois, numa outra crônica, o Nelson Rodrigues vai entrevistar o que seria o jovem canalha, que tem um crime terrível para confessar, e ele vai confessar o estupro a essa moça aqui. Então, essa é uma coisa legal no livro, porque as coisas vão aparecendo e você fala, nossa, eu já li sobre isso, agora isso vai ser mais aprofundado, isso é explicado. Isso é muito bacana. Na crônica O Único Jovem, o Nelson Rodrigues vai dizer que depois de várias pesquisas, ele chegou a uma conclusão. A de que o pior cego era o marxista brasileiro. Mas depois da crise francesa, tinha um cego ainda pior, que era a nossa imprensa internacional. Os que fazem política internacional na nossa imprensa. Na crise francesa, então, estava acontecendo um monte de coisa. Os jovens arrancando paralelepípedos, virando carros, os operários nas fábricas sequestrando seus gerentes. Bom, e que a imprensa dizia aqui? Que De Gaulle era passado, que De Gaulle já era. Era isso que era dito. Essa crônica é de 68, um ano muito marcante para a França, um ano de muitas crises. Aqui eles queriam o fim das posturas conservadoras, os jovens estavam muito à frente das manifestações. Então o que o Nelson Rodrigues diz? Que a imprensa brasileira estava dizendo que o De Gaulle já era. Só que, gente, ocorrem eleições e o De Gaulle ganha, sim, de lavada. E ele fica, mas peraí, ele vira um ídolo. Mas peraí, a imprensa brasileira não estava vendo tudo isso? Estava dizendo outra coisa. Então, peraí, essa imprensa brasileira acredita no quê? Tá vendo o quê? Se acontece exatamente o contrário do que ela está falando. Como a imprensa não viu nada daquilo? E aí, muito ironicamente, o Nelson Rodrigues
fala pra gente que as revoltas dos estudantes, dos jovens lá na França, não foram em vão, porque aqui os estudantes ocuparam uma faculdade bandeirante, que ele não vai dizer qual é. Na crônica As Duas Cabeças, o Nelson fala que ele é um profissional de vários anos e que ele fica chocado com o número de estagiárias que você tem ali. E aconteceu a morte do Kennedy, só que agora de um outro Kennedy, o Bob Kennedy. E começa a refletir, será que havia espaço no mundo para dois grandes Kennedys? Fala que uma estagiária veio querer entrevistá-lo e dizia que não entendia por que tantas pessoas vinham entrevistá-lo se tudo que ele falava nunca era publicado. Então ele zoa muito nas entrevistas também. E uma estagiária veio entrevistá-lo e ele achava que era sobre a morte do Bob Kennedy, mas não, veio entrevistá-lo para falar sobre futebol. Ele termina essa crônica criticando o desenvolvimento, que o desenvolvimento é o demônio. Na crônica Alienação, ele vai falar sobre um aniversário dele, ele gosta muito de fazer aniversário, mas que houve um aniversário dele que marcou muito. Ele faz aniversário no dia 23 de agosto. E na véspera de um desses aniversários foi a morte do Getúlio Vargas. Foi o suicídio de Getúlio Vargas e isso lhe doeu muito. Segundo ele, foi o último enterro que parou o Brasil. E aqui também ele volta a fazer críticas às esquerdas. Diz que elas ignoram o povo e que falam mais de outros países, Cuba, Vietnã e Estados Unidos, do que do nosso Brasil. Na crônica seguinte, o velho, o Nelson Rodrigues vai dizer que a nossa elite burguesa é marxista, só que elas ignoram o que o próprio Marx escreveu em suas obras, ou seja, ficam idolatrando e nem conhecem de fato o que ele pensava, o que ele acreditava, o que ele escreveu de fato. Segundo Nelson Rodrigues, a verdade é que todos nós somos analfabetos em Marx. A crônica Terreno Baldio, que é aquela que eu falei para vocês, que ele fala sobre a cabra vadia, sobre o terreno baldio, onde faria entrevistas imaginárias e tal, ele apresenta uma entrevista imaginária com o Dom Helder Câmara. Gente, falou do Dom Helder é polêmica. Ele odeia o Dom Helder e vai colocar uma série de afirmações polêmicas na boca dele, que ele não acredita em Deus, que seu ganha-pão é a fome do Nordeste e que ele é comunista. Então são coisas que o Nelson Rodrigues acha que o Dom Helder pensa, que o Dom Helder acredita. Já disse para vocês que em várias crônicas vai ser mostrado que a moda no Brasil é ser comunista e ex-católico. E em outra crônica, El Arzobispo de la Revolución, ele fala que para o Dom Helder é mais importante construir sindicatos que templos. Nas crônicas da morte do teatro e antiteatro, por exemplo, ele vai criticar os colegas artistas que não fazem arte, segundo ele, que estão preocupados em fazer política. Na opinião do Nelson Rodrigues, você não pode misturar a arte com política. Então, gente, ele critica muito os atores, muito mesmo. Ele diz que o teatro brasileiro foi transformado numa classe política. Os artistas não são mais artistas, são ativistas políticos. Na crônica O Cachorro Atropelado, ele conta pra gente que uma peça dele foi interditada. A peça Toda Nudez Será Castigada, e diz que sente vergonha de ser brasileiro. Na vida dele, até o momento aqui de publicação desta crônica, ele nos conta que tinha sofrido 6 interdições. E assim, o que mais lhe incomoda é que ninguém da classe artística, segundo ele, mostrou algum tipo de solidariedade por causa dessa interdição. Só que, gente, será que as pessoas não mostravam solidariedade pelo tanto que ele as criticava? Quantas crônicas aqui são de críticas aos artistas? Bom, acho que já deu para ter uma ideia do que nós temos aqui.
Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso vídeo e se inscrevam em nosso canal para não perderem nenhum livro de vestibular ou dica de leitura. Até a próxima. Tchau!